Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje, vamos refutar os argumentos do livro O Universo que Não Te Contaram, expondo a maior mentira da humanidade. Seu autor se chama J. Martins. Ao ler determinadas páginas, verifiquei a falta de honestidade e uma grande deturpação da palavra eterna de Deus. Veja bem, que é justamente na página 40 e 42 que me concentro para desmascarar e expor a falsa interpretação. Mas antes veja o fascínio do autor por teorias da conspiração. Na página 5, você verá aqui na parte em que eu marquei com marca-texto. Sempre gostei muito de estudar as chamadas teorias conspiratórias. Eu esperava que ele falasse que gostava de estudar a Bíblia e teólogos reformados ou os cristãos formados que defendem o cristianismo, mas isso não podemos ver. O que vemos é uma teoria da conspiração. Pois bem, vamos ao nosso ponto, mas esta breve observação ajuda a entender o que está escrito na página 40 de tanta adulteração. A Bíblia nunca citou a Terra como formato esferoide. Pelo fato de não ter uma base na Bíblia, ele afirma que a Bíblia tem adulterações. Isso é típico de argumentos de falsos profetas. Para entender melhor quem são os falsos profetas, veja o nosso vídeo sobre seitas. Voltemos agora para nossa questão. Será verdade que a Bíblia foi adulterada? Respondemos esta pergunta, e Bruce Metzger tem a resposta. Bruce foi um estudioso bíblico norte-americano, tradutor da Bíblia e crítico textual que foi professor de longa data no Seminário Teológico de Princeton, e afirmou que temos sim, a palavra de Deus fiel e verdadeira, e a papilologia tem provado que podemos ter 98% da originalidade do texto sagrado, e pelo fato de muitos hoje recusar o contexto da época, acabam inventando fábulas e teorias religiosas. Portanto, a Bíblia em momento algum foi adulterada ao longo dos tempos. E neste ponto quero fechar a questão dizendo que, assim falou Frederick Kenyon, presidente da Escola Britânica de Arqueologia, o cristão pode tomar a Bíblia em suas mãos, a verdadeira palavra de Deus, transmitida de geração em geração, através dos séculos, sem nenhuma perda especial, por pregar teorias da conspiração. O livro que estamos analisando carece de fatos documentados por pesquisadores formados, mas me parece que o J. Martins detesta os acadêmicos. Poderíamos refutar tudo o que ele fala, mas o vídeo ficaria muito grande. Me detenho no que achei importante. Agora podemos ver uma falta de métodos de interpretação bíblica. Desde já recomendo no meu canal os meus vídeos sobre interpretação. É justamente na página 42 que eu fiquei admirado com as maluquices de uma interpretação fora do contexto. Se ele falasse isso para um professor de seminário, ele seria reprovado imediatamente. Os terraplanistas usam o texto de Gênesis e outros para provar que existe um domo celeste, uma cúpula, algo sólido. Isso não é verdade por duas coisas. Primeiro, o escritor Moisés na época dele não tinha tecnologia para provar aos primeiros leitores como e qual era o tipo de elemento que estava lá pelo firmamento. Se fosse assim, Moisés já teria falado sobre todos os gases e sobre a composição química dos materiais, ou seja, ele teria apresentado a tabela periódica para os primeiros leitores. Mas não é isso que acontece. Segundo, este canal defende a palavra de Deus, mas a verdadeira interpretação não é essa que o livro O Universo que Não Te Contaram, expondo a maior mentira da humanidade, fala que é. Observe atentamente, tudo depende de como eu vou ao texto bíblico. Uns já colocam nas palavras o que as suas crenças predeterminadas dizem, e o outro, e este é o verdadeiro método de interpretar um texto, ou uma passagem bíblica, é deixar que o escritor bíblico fale para os primeiros leitores. Isso acontece assim. Moisés, ao receber a revelação divina, passou por provas e liberta o povo, e no deserto ele, além de cuidar do povo, teve que ensinar as coisas de Deus e sobre a natureza de Deus. A um povo sem a verdade, Moisés teve que usar a linguagem e a forma de escrever disponível em sua época para orientar e revelar as verdades divinas. Quando lemos o primeiro material de Moisés, o livro chamado Gênesis capítulos 1 e capítulo 2, por exemplo, Moisés não quer ensinar o que os terraplanistas dizem. Não, Moisés quer apresentar o primeiro material, onde ele fala que a criação não são seres divinos ou eternos. Os egípcios ensinavam que os
Sol era um deus, e esse ser divinizado pelos egípcios era o principal ser na religião egípcia. Ou seja, Moisés está refutando toda a religião egípcia com um novo relato, onde somente um Deus é verdadeiro, e quando ele fala em algo sólido no livro de Gênesis no capítulo 1, Moisés quer dizer que os céus ou o firmamento são firmes ou resistentes no ato da criação, e no seu segundo relato que está no capítulo 2, Moisés oferece mais detalhes onde somente existe um Deus e os primeiros seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Esta é a leitura, mas assim como grupos religiosos como as seitas, os terraplanistas, usam trechos fora do contexto para ensinar distorções, espero que este simples vídeo seja capaz de fornecer a verdadeira leitura sobre o texto de Gênesis, e a verdadeira leitura é aquela que vê os objetivos do escritor, e para que ele escreveu, logo Gênesis e nem outro texto da Bíblia serve para ensinar uma terra plana nos moldes como querem os terraplanistas. Até o próximo vídeo.